aumentar sua coleção de Ben 10 com bonecos, Omnitrix e veículos? Acesse agora nossa loja, o link tá na descrição. E se eu te dissesse que existe um universo de Ben 10 onde só existem formas supremas? Não como transformações temporárias, não, mas sim como espécies naturais, dominantes e definitivas. E antes de qualquer coisa, a gente precisa deixar algo muito claro. Quando o assunto é canon, lore e possibilidades dentro do universo Ben 10, alguns nomes carregam um peso muito maior que outros, e um desses nomes é o Derek J. White. O Derek foi diretor de artes de Ben 10 Omniverse, participou ativamente das reuniões de história, ajudou a moldar conceitos fundamentais da franquia, desde o retcon do Kevin dos Osmosianos até a criação de aliens como o Atômico e o Espantoide. Ou seja, quando o Derek comenta algo sobre Ben 10, não é achismo de fã, é de alguém que literalmente ajudou a construir esse universo. E bom, por que isso importa? Porque foi o próprio Derek que confirmou que é possível sim existir uma realidade onde os Supremos são espécies naturais e não criações artificiais do Super Omnitrix. Agora, para entender o tamanho disso, a gente precisa voltar um pouco. As formas supremas surgem no final de Ben 10 Força Alienígena e ganham destaque real em Ben 10 Supremacia Alienígena. Elas não são simples upgrades. O Super Omnitrix é um dispositivo de alteração genética com uma função evolutiva extremamente específica e até assustadora. Ele pega o DNA de um alien e o coloca por meio de uma simulação no pior cenário possível, ao longo de milhões de anos teóricos. O melhor exemplo disso é o Enormossauro Supremo. Naquele breve flash em que vemos a transição do Enormossauro para Supremo, o que acontece ali não é só uma evolução. O Super Omnitrix simula gerações inteiras daquele alien vivendo em Terradino, enfrentando fome, violência, predadores, escassez, acompanhando o filho, os netos, bisnetos e assim por diante. Até que a seleção natural, baseada em princípio darwiniano, gera um ser totalmente adaptado àquele inferno ambiental. E qual é o resultado disso? Bom, o Enormossauro Supremo não é apenas uma versão mais forte, ele é um parente distante, um subproduto do DNA original, moldado pelo pior cenário que a ciência conseguiu criar artificialmente. E é exatamente aqui que nasce a grande pergunta desse vídeo: como seria um universo onde esses Supremos não foram forçados pela tecnologia, mas surgiram naturalmente? Se o Super Omnitrix cria Supremos artificiais, ainda que seguindo uma lógica científica, será que Supremos naturais teriam a mesma aparência, a mesma força, ou seriam completamente diferentes? Então hoje a gente vai explorar essa ideia mais a fundo. Vamos comparar o artificial contra o natural, discutir evolução, cenário, suspensão de descrença e no final apresentar artes exclusivas que mostram como eu imagino que seriam esses Supremos naturais. Então se prepara, porque esse vídeo não é só sobre poder, é sobre evolução, conceito e um dos varifes mais interessantes que Ben 10 já nos permitiu imaginar. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui como seria o universo de Ben 10 se só existisse aliens supremos. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aqui em todas as minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. Então, continuando, se o Super Omnitrix e o estabilizador das transformações do Albedo geram Supremos artificiais, embora ainda siga o processo lógico, científico e natural de evolução baseado em darwinismo, talvez, mas só talvez, os Supremos da realidade aonde eles são naturais teriam aparências diferentes, justamente por terem evoluído de outras formas. A seleção natural poderia favorecer outros pontos caso nessa realidade o planeta não esteja no pior cenário de fato, porque basicamente pode ser que eles evoluiriam num cenário catastrófico e ruim, mas que não seria tão pior quanto o gerado pelo Super Omnitrix e o estabilizador do Albedo. Isso porque a tecnologia para criar um Supremo é sinistra e complexa também. A gente tem que entender que Supremos, do jeito que o Super Omnitrix faz, são praticamente impossíveis de rolar naturalmente, porque eles são forçados a se adaptar em um pior cenário, e a inteligência artificial do Super Omnitrix pode forçar isso e forçar o pior cenário de verdade, um pior cenário tão ruim que a ciência pode forçar, mas a natureza talvez não consiga. Se eles forem diferentes em aparência, pode cravar com total certeza de que eles seriam mais fracos que os Supremos gerado pelo Super Omnitrix. Mas agora pensa só, como eu disse antes, o cenário seria menos intenso. Terradino desse universo do Enormossauro Supremo natural não teria a mesma carnificina, brutalidade e problemas quanto a Terradino Suprema gerada pelo Super Omnitrix. E a gente sabe que essa parada aí foi louca porque o Enormossauro Supremo sapiente lembra do pior cenário possível dele. Isso porque ele lembra que a sua mãe tentou matá-lo antes mesmo dele chocar o ovo. Minha mãe tentou me comer antes mesmo de eu ter chocado. Então eu boto uma fé enorme que o artificial vence o natural, ao menos no universo
universo de Ben 10 isso tende a ser realidade. Agora, se a gente pensar que o Arif nem sempre precisa carregar uma lógica complexa por trás, então podemos imaginar que esses supremos naturais não teriam um cenário diferente dos supremos artificiais. Podemos imaginar que seria a exata mesma coisa e que de alguma forma, nessa realidade, o universo fez com que todos os aliens evoluíssem para a forma suprema e que, coincidentemente, todos os planetas desse universo teriam as mesmas condições dos planetas do pior cenário gerado pelo Super Omnitrix. Ou seja, Quilmes desse universo seria como Quilme Suprema, Terradino desse universo seria como Terradino Suprema, Sonorósia desse universo seria como Sonorósia Suprema e assim sucessivamente. Mas isso obviamente não tem tanta lógica quanto a primeira ideia de que os Supremos não seriam iguais e teriam outros cenários, até porque o universo teria que ter todos os planetas com os piores cenários que foram gerados artificialmente, mas de forma natural, e por isso que, pra gente crer nisso, requer uma suspensão de descrença muito grande. Suspensão de descrença é o ato de entender a obra como ficção e não tentar dar muitos pitacos ultralógicos. Por exemplo, o Ben usa um dispositivo que altera o DNA dele para virar alienígena. Na vida real, isso não faz sentido e alterar o DNA dele só geraria um super câncer. Então você deve se desprender do real às vezes para poder apreciar uma obra com o que ela tem a te oferecer. Mas agora, qual dessas duas teses você gostou mais? A de que os supremos dessa realidade, onde eles são naturais no universo, são diferentes dos gerados pelo Super Omnitrix, ou a tese de que eles são iguais? E bom, deixa aqui nos comentários que eu quero saber as opiniões de vocês, porque agora eu vou mostrar algumas artes exclusivas aqui do canal, e essas artes exemplificam como eu penso que seriam esses supremos naturais e as diferenças mediante os artificiais. O Normossauro Supremo Natural. Podemos perceber que ele continua verde, só que mais claro. Ele segue muito parecido, mantendo o capacete e a clava, mas ele não tem aquelas pontas sobre as mãos que formam a arma Bill Gatling. Isso porque eu imagino que, naturalmente, eles não iriam precisar atacar os predadores de longo alcance, porque o pior cenário do Super Omnitrix seria bem mais predadores proliferados. Então creio que esse Enormossauro Supremo Natural teria os mesmos poderes do Enormossauro padrão, só que é bem mais forte e não teria um diferencial enorme. Friagem Supremo Natural. E bom, é praticamente idêntico ao Friagem normal, só que tem bem mais asas, tipo aqueles anjos multi-asas. Ele tem tons mais claros de azul e fica ativamente intangível, e por isso está translúcido. Significa que ele não pode mais ficar corpóreo, o que é uma fraqueza, mas a sua intangibilidade aumentou em um nível enorme. E assim como o Friagem fez nas HQs, esse Friagem Supremo aqui poderia passar intangibilidade para outros. E fora o Friagem das HQs, o Fantasmático também já demonstrou isso. E ele também poderia passar intangibilidade para qualquer coisa que quisesse, basta tocar ou soltar um gelo intangível na coisa. Besta Suprema Natural. E a Besta Suprema Natural segue laranja, mais animalesca e mutada, parecendo uma versão mais feia daquelas mega bestas que vimos no Ben 10 clássico. Ela é mais natural que a Besta Suprema do Super Omnitrix, mas também é mutada pelos poluentes e a toxicidade do planeta Vulp. O Besta Supremo Natural não pode falar, em compensação, ele tem a capacidade de disparar espinhos maiores e com mais proficiência, e seus sentidos aguçados seriam melhores e daria para comparar com o Demolidor da Marvel Comics. Fogo Fato Supremo Natural. O Matt Wayne já afirmou que o Supremo do Super Omnitrix ainda tem como superpoder a regeneração, porque a seleção natural favorecia essa habilidade. Então, seguindo essa linha de raciocínio, esse Supremo aqui teria essa habilidade ainda mais aflorada, e é por isso que ele é todo molenga e retorcido. E é parecido com o Fogo Fato convencional, deixando sua fisiologia maleável para sair das grades. O Fogo Fato Supremo do Super Omnitrix pode atirar e inflamar uma solução de gel azul semelhante a querosene, mas esse aqui apenas aumentou o poder de metano, com ele podendo soltar fogo de todos os poros e buracos do corpo e não só das mãos e boca. Agora ele pode soltar rajadas ópticas de fogo e soltar fogo por todos os mini buraquinhos de seu corpo. Macaco Aranha Supremo Natural. O mesmo agora tem pelo azul claro, mas suas mãos, pés e rosto são roxos. O seu rosto é claramente baseado em orangotangos, mas ele não é gordo e sim muito forte e estético. Ele tem 10 braços, 4 em cada lado e 2 caudas com mãos igual ao Pokémon Bipom. O Macaco Aranha Supremo Natural agora pode soltar teias das pontas dos dedos de cada uma de suas 10 mãos. Ele evoluiu assim porque, naturalmente, ele precisava de mais membros para poder escalar as árvores com mais proficiência. O conceito real de evolução favoreceu essas características. Bala de Canhão Supremo Natural. Como sabemos, o Bala de Canhão tem pelos curtos, e eles o ajudam a analisar o ar para poder rolar. E aqui nesse Supremo, ele não é blindado, ele é mais conchificado. Todo o seu corpo foi revestido pelo material de suas exoplacas amarelas, enquanto suas exoplacas amarelas estão com pelos esbugalhados e eles não só filtram o ar, como também absorvem energia eólica e solar para ele poder dar um dash, quando tá na forma de esfera. Assim, o Bala de Cão Supremo Natural pode ser muito rápido e versátil,
entanto, o mesmo ainda não pode andar bem na forma normal, e ele não tem o poder de projéteis de espinhos como o Supremo do Super Omnitrix. Eco Supremo Natural. Diferente do Eco Supremo do Super Omnitrix, que pode se clonar, e isso é afirmado pela Cartoon Network em mercadorias e também pelo Derek J. White, ele só não se clonou corporalmente em Supremacia devido a uma falha do Super Omnitrix. Agora esse aqui não pode se clonar de forma alguma, em compensação, seu som agora tem a propriedade de fazer qualquer coisa ser uma bomba relógio gritante. Ele solta o som e faz com que o alvo, seja um ser vivo ou não, fique jorrando o som até exaustão, e se o alvo não aguentar, ele explodirá. Ele também pode moldar seu som com conceitos físicos, logo pode fazer um escudo de som sólido ou então uma espada de som sólida. Mas como vemos aqui em seu design, ele é na verdade 5 ecos que formam um só. Ambos os ecos da laterais levam uma alabarda de som, o que comprova que mesmo baixinhos, eles têm uma força formidável, o que é de fato verdade até para a forma convencional. E lembre-se de que poucos ecos carregaram uma nave. Todos os ecos estão conectados diretamente via silício, então os 5 na verdade são um só, e possuem uma só alma, mas possuem mentes diferentes ainda assim. E para manter 5 mentes em um corpo só, a energia que era usada para se clonar agora é usada para os manter de pé e ajudar na criação desse som novo ultra poderoso que o mesmo pode gerar. Gigante Supremo Natural. Sendo natural, a espécie ao evoluir agora se empenharam demais no lance de proteger a orla da galáxia, e por isso as tempestades cósmicas o fizeram muito grandes. Toda a sua energia cósmica foi contida e usada para os deixar gigantes e para outro fim, e por isso agora esses gigantes hiperevoluídos naturais não podem mais disparar rajadas cósmicas. Mas qual fim seria esse? E bem, como podemos ver nessa belíssima foto, eles são enormes. A energia cósmica do gigante supremo natural não é manipulada por ele, mas seu corpo a expele de forma natural para proteger qualquer planeta ou astro que fique perto dele. E sim, exatamente isso, ele é um protetor, e por isso que podemos ver todo o sistema solar ao seu redor, a qual para ele são pequenas bolinhas que brilham. Todos os astros, planetas e planetoides que estiveram perto dele passaram a orbitar, e todos ficaram plenamente adaptados e sem danos. E por isso ele é um protetor de astros. Dentro dessa espécie de Tokustars evoluídos naturais, há uns maiores que outros, e poderíamos ver aberrações gigantescas que poderiam ter estrelas maiores que Antares conectadas a eles e alguns outros menores, porém grandes, que poderiam carregar consigo sóis menores ou talvez apenas planetas. Embora ele não tenha como usar a sua energia cósmica a fim de atacar, pois ela é usada para se conectar aos astros, planetas e afins, para ele os carregar e ficar protegendo, ele possui uma força imensa, uma resistência avassaladora e é muito maior que o gigante supremo do Super Omnitrix. Infelizmente, quanto maior a altura, maior a queda, e por isso que em uma luta franca eu ainda apostaria no do Super Omnitrix. A super velocidade dele seria um as na manga. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, a ideia de vídeo que vocês querem que eu traga, e também me siga aqui em todas as minhas redes sociais que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!